Senhor Deus, te agradecemos porque vemos o teu cuidado na nossa vida, a cada dia, a cada instante. Vemos, ó Pai, que o Senhor é um Pai bom e que o Senhor vai adiante, mesmo antes da gente pedir, o Senhor já providenciou tantas coisas, ó Pai. Nós vemos em cada detalhe, Senhor, na nossa família, na nossa vida, e por isso nós te agradecemos. Pedimos, Senhor, que o nosso estudo seja dirigido por Ti, que nós possamos estar crescendo juntos, desenvolvendo e aprendendo mais da Tua Palavra. Muito obrigado por esse recurso que nós temos, por esses irmãos que estamos conhecendo e estamos cada vez mais nos apegando uns aos outros, e é tão gostoso, ó Pai, num tempo tão difícil. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos chegando no último capítulo de Efésios, tá? E esse capítulo, como toda a Bíblia, foi dividida por capítulos e versículos para ficar mais fácil de encontrar os textos, mas, na verdade, essa primeira parte do capítulo 6, o versículo 1 até o 9, faz parte do texto anterior, quando eu estava falando do mistério do casamento, e que é para cada um amar a sua mulher e a mulher respeitar o marido, né? E agora vai entrar num outro tópico, mas seguindo a mesma linha, que vai falar dos filhos, dos pais, dos escravos e dos senhores. E depois a segunda parte desse capítulo é a armadura de Deus, vamos dizer, a conclusão da carta de Paulo, para dar uma direção em que a igreja vai continuar, tanto naquela época como para nós, como por tantos séculos, né, para nós aprendermos a nos proteger, a nos guardar, a nos cobrir, revestir para enfrentar as dificuldades, né? Então, sempre lembrando que Cristo é o cabeça, nós fazemos parte do corpo, o corpo está sendo formado, Deus está cuidando do corpo, está preservando, está nutrindo, e o julgamento que vem pela terra, que vem para ser julgada a terra, não faz sentido Deus julgar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo já foi julgado na cruz. Então, o julgamento que vem, ou as pragas e todas as coisas que vêm pela terra, tá? Que vem no final, a gente lê em Apocalipse, né? A abertura dos selos, a abertura das trombetas, dos ais. Então, são coisas que vêm na terra, mas não necessariamente não estão vindo para o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo já foi julgado na cruz. Então, foi julgado na cruz, foi aceito o sacrifício de Cristo, Cristo ressuscitou, então nós fazemos parte desse corpo que está sendo formado, tá? Então, é muito importante a gente não perder esse foco, essa perspectiva, porque vai fazer uma diferença total no nosso comportamento, na nossa amizade com os nossos filhos, no nosso relacionamento com o trabalho, porque nós vamos ter uma outra perspectiva, certo? Então, o texto de Efésios 6, 1, vai estar falando sobre filhos, os pais e o relacionamento nosso. E está citando a lei, tá? Então, eu vou ler o versículo e depois a gente vai lá para Êxodo, tá bom? Então, Efésios 6, 1 fala: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa é a promessa, né? Tenha longa vida sobre a terra aqueles que honram seu pai e sua mãe. E depois, versículo 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tá? Então, vamos ver de onde que ele está dando essa referência. Vamos lá para
bem no comecinho da Bíblia, o segundo livro, o livro de Êxodo, no capítulo 20. Aqui em Êxodo, capítulo 20, Moisés recebendo de Deus no Monte Sinai, ele está recebendo as tábuas da lei, está recebendo toda a instrução para a identidade do povo, certo? Então, vocês já devem conhecer, a maioria de vocês deve conhecer esse texto, né? Então, diz assim, em Êxodo 20, versículo 1. Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ok. Então, deixa eu dar uma paradinha aqui. Lembra que tinha acabado de passar a Páscoa, né? Quando Jesus foi preso, ele tinha acabado de cumprir a Páscoa. Tá? O que era a Páscoa? O que é a Páscoa? É exatamente a lembrança, a comemoração, a forma de passar essa informação para os filhos de quando Deus tirou o povo do Egito, com as 10 pragas. Lembra? Tá? Então, na Páscoa se fala disso, e aqui no texto de Êxodo 20, versículo 2, a referência é a mesma. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Qual que é a identidade? O que muda, então? Versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Na cultura de todos os povos, sempre tiveram ídolos, deuses que eram da família, que eram do povo, eram os ídolos que eles invocavam para cultivar, para a colheita ser boa, o outro era para arrumar trabalho, ou para arrumar esposa, ou arrumar marido, o que fosse. Então, todos os povos tinham algum tipo de tradição em que clamavam em deuses da terra, dos ares, das plantas, dos animais. Então, esse é um mandamento e não tem chance de abertura, não tem, vamos dizer assim, um porém, não tem, não terás outros deuses além de mim. Continuando, versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará cultos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Tá? Então, esse aqui está bem claro a consequência de fazer ídolos e de carregar isso para a posteridade. Tá? Bom, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Tomar o nome em vão é usar como exclamação. E hoje é uma coisa que, para quem foi criado respeitando o nome de Deus, realmente dói o nosso ouvido quando você vê em comedies, essas comédias que a pessoa fica de pé, standing comedies, e eles falam tudo, ou é F-word, né? Ou então é Jesus, o tempo todo. E isso é uma coisa que realmente a gente vê, que eles estão pisando feio no desrespeito a Deus, no desrespeito ao nome de Deus, no desrespeito por quê? Estão usando o nome em vão, né? Bateu o dedo, oh, diz, ou então atravessou a rua e por aí vai, usando da mesma forma que usaria outras palavras xingando, tá? Então, esse é o segundo. Terceiro, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum,
nem tu, nem teus filhos ou filhas, servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, é uma ordem de Deus para que a gente separe um dia para a gente buscar a Deus, desfrutar. O objetivo é desfrutar, santificar aquele dia. Teve uma época que a cidade de Jerusalém, eles fechavam as portas para não entrar nenhum mercador e não sair nenhum mercador. Por quê? Porque era sábado. É o dia em que ninguém trabalha, nem estrangeiro e ninguém. Quando você estuda sobre o ritmo do corpo humano, uma das coisas que nós vemos é que o corpo humano precisa de variedade de movimento. Você não pode ficar 24 horas deitado, você tem que deitar, tem que andar, sentar, caminhar, pular, porque o nosso corpo foi feito para isso, para ser estimulado de várias formas e para ser usado de várias formas, principalmente exercitando, certo? E uma das coisas é que quando nós passamos mais de 6 dias trabalhando, sem descanso, a nossa performance começa a cair, o nosso corpo começa a ter problemas, nós começamos a ter problema de memória, isso falando em termos de ciência, né? Dos estudos que fazem. Começa a ter problema de memória, começa a ter falha cardíaca, falha respiratória, porque não tem uma parada, certo? O que Deus está falando aqui, ele está dando uma ordem, está dando uma identidade, por quê? Porque é bom. Ele está dando uma ordem boa, que nos tira de um estresse, que nos tira de uma dependência de nós mesmos. No sábado, como não tem servo trabalhando, não tem animal trabalhando, não tem estrangeiro trabalhando para você, o que acontece? Você depende de Deus. Pelo menos um dia na semana você lembra e depende de Deus. Outra coisa, você tem que se preparar para o dia do descanso, né? Então, se você não preparar a comida antecipada ou coisas assim, o que acontece? No dia do descanso, você tem que fazer as coisas e não descansa. E por aí vai, certo? Então, Jesus depois explica sobre o sábado. Ele fala, o sábado foi feito por causa do homem, tá? Bom, e agora vem o versículo que a gente está procurando, que é o versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, como ele fala que é o primeiro mandamento com promessa, os outros mandamentos são mandamentos, ponto. Não terá outros deuses, não fará ídolos, não tomará o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Você vai lembrar de mim no dia do sábado e honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Tá? Então, essa honra ao pai e à mãe traz bênção. E o oposto traz maldição. Certo? Então, quando você honra seus pais, você é abençoado. E quando você desonra os seus pais, você é amaldiçoado. Tá? Depois, só para terminar os 10 mandamentos, depois vem o 13. Não matarás, depois não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem servos ou servas, nem boi ou jumento, nem coisa alguma que lhes pertence. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e o som da trombeta do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Tá? Foi uma visão tremenda e assustadora, certo? E Deus deu esses mandamentos para que sejam cumpridos. E dentro desses está honra teu pai e a tua mãe. É muito interessante que, relacionado a honrar o pai e a mãe, em outros textos nós vemos que entra
assassinato, adultério, roubo e trapaça. Em outros textos, a gente vê que tem essa sequência, né? Então, quando nós temos o foco, a dedicação de honrar os nossos pais, nós temos um nível, um estándar de comportamento alto, né? E é uma coisa, vão procurando aí, o próximo texto vai ser em Provérbios 6, tá? E uma das coisas que é reconhecido em termos de comportamento é que quando as pessoas não têm pais, não têm família, mesmo que não seja o pai e a mãe, mas não tenha os avós próximos ou tios, pessoas assim que sejam de outras gerações junto e que tenham esse cuidado um com os outros, as pessoas são muito mais negligentes, as pessoas gastam muito mais, bebem muito mais, são mais violentas. Então, o fato de nós termos pessoas na nossa família que nos dão conselhos, que nos dão orientação, que nos dão direção, isso nos ajuda na nossa moral, na nossa conduta. A nossa conduta fica num estándar, num nível alto, certo? Então, mesmo que, vamos dizer, aqui a maioria de nós mora em outro país, não temos essa comunidade, né, dos nossos avós, nossos tios em volta de nós, né? Mas nós podemos cultivar isso, cultivar a amizade dos nossos filhos com os avós deles, né? De que forma? Contando a história deles, mostrando as fotografias, dando a oportunidade deles conversarem pelo menos um pouquinho com os avós, né, pela internet, alguma coisa assim. Por quê? Porque quando a criança ou o adolescente está pensando em fazer besteira, eles param falando assim, poxa, meu avô, minha avó, eles iam ficar muito magoados comigo se eu fizesse isso. Então, é uma razão para parar e mudar o comportamento, certo? Vamos ver mais sobre honrar os pais. Provérbios 6. Aqui em Provérbios 6, é muito bom esse provérbio, o rei Salomão, que foi o homem mais inteligente, mais rico, o rei mais famoso, e reinou em paz, né? Ele conseguiu ter um reino muito grande com paz, né? E aqui ele está dando conselhos para deixar para os filhos, né? Então, vamos ver ali no versículo 20, tá? Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, dos falsos elogios, da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. E aí segue falando do roubo, né, do ladrão. Então você vê que obedeça aos mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe. Então está ligado a uma conduta de alto standard, de altos princípios, certo? Quando a pessoa rejeita os mandamentos, quando a pessoa rejeita como ela foi criada, a tendência é a pessoa cair em armadilhas uma atrás da outra, tá? O próximo, também em Provérbios, passa um pouquinho a página direita aí, capítulo 10, Provérbios 10,
no versículo 1. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Vê como está associado um assunto com o outro? Está associado a honrar o pai e a mãe com roubo, com desonestidade. Quando desonra, os valores, começa com desonrar o pai e a mãe, né? Os outros valores passam a não ter peso. A pessoa quebrou esse, começa a quebrar os outros também, tá? No versículo 3, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Então, aqui está bem mostrando você dando alegria ao pai, você fazendo as coisas pensando, obedecendo ou em harmonia com sua mãe. Deus não deixa você passar fome. Por mais que haja fome sobre a terra, Deus não deixa o justo passar fome, tá? O próximo que eu queria mostrar para vocês é em Provérbios ainda, 15. No versículo... Emília, Sim. Você pode só ver se tem alguém esperando? Acho que tem uma Isabela esperando. Já entrou. Já conseguiu entrar. Tá? O próximo, então, Provérbios 15, no versículo 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão, tá? O tolo, a palavra tolo e insensatez estão bem ligados a uma mente doente. Quando a mente não tem senso, quando a mente está perturbada, certo? Então, você vê, o filho, né? Nós, como filhos, prestando atenção nos nossos pais, nas nossas raízes, né? O que acontece? Deus vai nos abençoando até na nossa mente, para que a nossa mente funcione bem, certo? Tá bem aqui relacionado. O tolo despreza a mãe. Então, o desprezo à mãe, o desprezo aos ensinamentos da mãe afeta a mente. Olha lá, no 21. A insensatez alegra quem não tem bom senso. Né? O que insensatez alegra? É falar bobagem, é fazer coisas tolas. Tá? Alegra, morre de rir, é muito engraçado, né? A gente já vê isso daí direto por aí, né? E alegra quem não tem bom senso. O que é bom senso? É uma mente que está saudável, tá? Mas o homem de entendimento procede com retidão. Então, na hora do bullying, que vê alguém fazendo bullying, ou fazendo maldade, ou fazendo alguma coisa contra outra pessoa que não tem como se defender, o homem de entendimento, ou mulher de entendimento, vai defender, vai proceder com retidão, vai fazer justiça, vai dar um passo à frente, vai fazer aquilo parar, certo? O próximo que eu queria mostrar para vocês, ainda em Provérbios, é o 23, no 22. Vamos começar pelo 19. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando envelhecer. Cumpre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra.
Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que deu à luz. Tá? E depois continua dando outros conselhos para o filho. É muito bom. Esse capítulo também é muito bom em termos de ensinamento, está falando aqui no 9, não vale a pena conversa com o tolo, pois ele despreza a sabedoria. É muito interessante como, no momento que a pessoa começa a desprezar as raízes, começa a desprezar os valores, os fundamentos de família, uma das coisas que acontece é essa mente ficar perturbada, a mente começa a ficar sem parâmetros e começa a descarrilhar, sai dos trilhos, né? Aí entra adultério, entra roubo, entra falsidade, mentira, e está bem claro, o justo, ou seja, a pessoa que não faz isso, a pessoa que está mantendo os padrões, que está mantendo as raízes profundamente, não passará fome, não passará necessidade, não passará dificuldades no dia a dia. Certo? Você, com um relacionamento bom com Deus, você vê que aquele comportamento não é bom e Deus vai te ajudar a sair de situações que muitas vezes estão te empurrando para fazer uma coisa errada. Certo? Bom, agora vamos pular para... Emília, qual é este? Provérbios? 23, de 19 até o 25. Tá, obrigada. Pronto. Agora vamos para Mateus 15. Então, aqui em Mateus, Jesus está falando, fazendo uma comparação com o que os religiosos ensinavam e o que realmente estava no coração deles, certo? E onde que vai pegar? Vai pegar num ponto bem delicado, que são os pais, tá? Então, Mateus 15, versículo 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei, ou seja, fariseus e mestres da lei eram as pessoas religiosas que eram tipo policial da religião, que ficavam inspecionando se todo mundo estava cumprindo, né? Esses religiosos, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Olha só, eles fizeram uma caminhada longa para reclamar para Jesus que os discípulos não tinham lavado a mão antes de comer. Não dá para saber exatamente se eles não tinham lavado, se eles nunca lavavam, ou se eles não lavavam do jeito que era para lavar, que tinha todo um ritual que eles ensinam, que primeiro lava assim, depois lava assim, depois pega água, depois... Assim, até o ritual de lavar a mão, né? Tinha que ser exatamente do jeito que eles falavam, senão não considerava lavar a mão. Enfim, versículo 3, respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Ele está citando Êxodo 21, Levítico 20, tá? Era pena de morte quem não honrasse o pai e a mãe. Muito sério, né? Versículo 5. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, o que eles iam dizer? Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. O que era? Eles, para justificar não ajudar financeiramente os pais, eles falavam que todo o dinheiro que eles tinham, ou todo o recurso que eles tinham, se não era para fazer a produção ir para frente, vamos dizer assim, parte do lucro, eles tinham que dar como oferta para Deus. Então, por isso, eles não iam ter como dar aquilo para os pais. Tá? Tem um nome até esse tipo de oferta, mas eu não estou achando aqui. Né?
Talvez vocês tenham em tradução de vocês tenham essa palavra. Então, eles justificavam não ajudar financeiramente os pais, porque, entre aspas, eles tinham que dar essa oferta para Deus. E aí, no versículo 6, Jesus continua. Ele não está mais obrigado, de acordo com a lei, a religiosidade, né, as regras que eles criaram, essa pessoa que falou que a oferta era para Deus não estaria mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro. Ele está falando aqui de comer alimentos que faziam parte ou não das regras, né? Tinha um monte de regras para alimentação, né? Então, não é isso que torna o homem impuro. Mas o que sai da boca, isso torna impuro. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, né? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu: explica-nos a parábola. Versículo 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Certo? Então, aqui está bem claro, Jesus está explicando, deixando bem claro o que realmente está pegando, o que estava no coração desse grupo religioso era cobrar o comportamento, mas, na verdade, a intenção deles, gananciosa, era uma intenção de manipular a lei, isso a gente vê o tempo todo, né? A manipulação da lei, para que alguns tenham benefício mais do que outros, certo? Então, agora, vamos voltar para o livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Existem vários versículos dando orientação para os pais, como que os pais devem disciplinar os filhos, como que os pais devem caminhar junto com os filhos, sempre lembrando que quando o menininho, né? Para a gente é uma criança ainda de 13 anos, tá? Um menininho, que mão ainda tem bigodinho, certo? Ainda nem saiu, virava homem. Ele tinha um lugar para sentar junto com os homens adultos. Ele tinha voz de voto. Ele estava em condição de receber parte da herança para ele trabalhar o que fosse. Então, você vê, com 13 anos, o menino já estava com bastante responsabilidade o tempo todo sendo acompanhado, certo? Não é que jogava a responsabilidade na mão e largava, não. Ele tinha responsabilidade. A menina, com 13 anos, já começava a ter responsabilidade. O que nós vemos hoje na nossa sociedade? Nós vamos dando educação para os filhos e cada vez o amadurecimento dos nossos filhos fica mais atrasado. Então, ao invés do
do homem com 20 anos, 22 anos, já ter condição de sustentar e ter uma família, ele depende ainda das gerações anteriores, certo? Então, a nossa sociedade, a nossa forma de fazer a família, nós estamos alterando isso e estamos tendo problema. E essas gerações novas também, porque eles estão demorando muito a aprender a fazer as coisas e quando chega com uns 20, 30 anos, que é quando está no auge da força, da agilidade, eles ainda são tratados como adolescentes, como crianças, né? Então, assim, existe uma distorção grande na nossa cultura ocidental em relação a isso, tá? Então, existem muitas instruções a respeito da educação do filho e depois a gente pode fazer um capítulo só sobre isso e tirar essas dúvidas, tá bom? Então, vamos para o versículo 5. Escravos, obedeçam aos senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como os escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Aqui, além de escravo, como escravo, pessoas roubadas, né, do povo deles e levado para outro país para trabalhar de graça, aqui também, qualquer pessoa que trabalhasse na casa de alguém era considerado servo, era considerado escravo. Mesmo que essa pessoa recebesse uma diária de trabalho, recebesse casa para morar, essa pessoa que servia aos senhores, tá? Todos considerados como escravos, tá? Então, o ponto aqui que muda a perspectiva da nossa filosofia de vida é, mesmo se o capataz, mesmo se o gerente, mesmo se o próprio dono da empresa não estiver olhando, nós devemos respeitar como nós respeitamos a Cristo, nós devemos fazer o nosso trabalho respeitando, porque nós sabemos que Deus está olhando, que Cristo é o nosso exemplo, ele não precisaria fazer qualquer tipo de política ou qualquer tipo de contrato para agradar o chefe. Não, você está ali nessa condição e Deus te chamou na condição de escravo, e tem umas histórias de escravo bem interessantes, aqui o livro de Filemon, assim, que fala do escravo e que se converteu, tá? Então, nós vemos que a presença do chefe ou do gerente não é o que nos faz ter uma mente ou nos faz ter uma dignidade ou ter padrão alto de valores, né? Você trabalha bem porque você tem temor a Deus, certo? Por isso, José ficou como governador do Egito, seria o primeiro-ministro do Egito. Na época, era o governo mais rico, mais poderoso da época, ele era o primeiro-ministro. Ele tinha ido como escravo, ele foi vendido como escravo. Daniel, ele foi vendido também como escravo, ele era eunuco, ele foi, como é que fala, destinado desde adolescente para ser escravo no palácio, e ele virou também o primeiro-ministro, né? E por aí vai, tá? Ele foi o primeiro-ministro da Babilônia, né, de Nabucodonosor, ficou tudo na mão dele, e ele como governador geral por muitos, né? Morreu um, depois veio o filho, outro, e ele continuava lá, tá? Então, o temor a Deus nos leva a lugares muito altos. Então, por mais que pareça que você está obedecendo coisas que não têm sentido, você está numa posição como servo, tá? Mas você tem temor a Deus, isso vai te ajudar a ser levado a lugares muito altos. Deus vai levar você. Por quê? Porque a sua integridade não depende
de ter alguém te vigiando ou o que for. Você é íntegro o tempo todo, certo? Bom, e agora os senhores, versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. E em várias histórias da Bíblia, nós vemos que o Senhor, ou então, eu acho que era um centurião, e assim, pessoas de poder que tratavam bem os servos, que tratavam com respeito, eles eram muito bem considerados. E eu acho que foi o centurião, que o filho ficou doente, estava à beira da morte, eles foram chamar Jesus, foram incomodar Jesus para salvar o filho de uma pessoa que era do governo opressor. Entendeu? Por quê? Porque aquele homem tinha um coração com temor a Deus, certo? Então, vocês veem que nós, como patrões, donos de empresa, como pessoas que estamos designados por Deus a ter cargos de liderança, de gerência, certo? Aqui está a direção que Deus nos dá, que nós devemos tratar os nossos funcionários sem ameaça, né? Essa ameaça aqui não era ameaça de tirar um dia de salário, era ameaça de morte, de matar os filhos, de tirar tudo, de queimar, era violenta a coisa, né? Então, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Certo? Ok. E no livro de Provérbios também tem muita instrução a respeito de servos, como você lida com servos, como você lida com dinheiro, como você lida com contratos, tá? O livro de Provérbios é cheio de informação que nos ajuda até hoje, tá bom? Bom, então agora a segunda parte de Efésios, vamos ver se a gente consegue pelo menos dar uma pincelada, porque é bem profundo, mas então vamos lá, tá? Então Efésios 6, 10. Então, de como que nós vamos conseguir manter esse alto nível de padrão de comportamento. Porque lembra quando Daniel, né, o profeta Daniel, eles tentavam encontrar tudo contra Daniel, mas Daniel era tão íntegro que eles não conseguiam fazer nada contra ele, né? Então, o que eles fizeram? Fizeram uma lei para que Daniel fosse contra o próprio Deus. E Deus protegeu Daniel porque ele não se corrompeu, ele foi até o fim, até a última consequência dos atos dele confiando em Deus, certo? Então, da mesma forma, quando nós somos desafiados, quando nós somos colocados numa situação em que a saída melhor seria nós abrirmos mão da verdade, ou falar mentira, ou nós abrirmos mão da nossa integridade, dos nossos valores, certo? Então, Deus fala, siga e se fortaleça porque eu estou contigo. Então, aqui Paulo está dando uma ilustração de como que nós vamos nos fortalecer nesses dias difíceis em que vem alguma coisa contra nós, porque nós estamos no alto padrão da nossa identidade de acordo com o que Deus nos chamou, tá? Então, Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim,
Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor e com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Provavelmente, então, esse Tíquico foi quem levou a carta para os Efésios, certo? Então, ele está falando aqui nesse final, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, né? De que forma? Então, ele ilustra para que a gente use a verdade, para que nós usamos a justiça, a paz, certo? Para quê? Para que no dia mau nós vamos conseguir permanecer inabaláveis, tá? Depois de terem feito tudo isso. Ok? Então, assim, essa revelação, tá? Para nós, de que o que vem contra a nossa identidade, o que vem contra a nossa conduta de verdade, conduta de alto nível, alto estándar de comportamento, tá? O que vem contra isso não vem dos homens, é isso que ele está falando, mas vem de poderes espirituais, certo? O que isso quer dizer? Que quando nós somos verdadeiros, falamos com justiça, agimos não como o mundo está agindo, mas de acordo com os padrões de Deus, nós ficamos cada vez mais visíveis, nós ficamos cada vez mais cheios do poder de Deus em nós. E aí o mundo espiritual reage para quê? Para que nos faça desanimar. Porém, nada foge do que Deus está permitindo, tá? Então, quando nós vamos passar por algum tipo de desafio, algum tipo de dificuldade, Deus nos avisa, nos manda nos preparar para que a gente fique pronto, certo? Não dormindo, não desanimado, mas fala assim, fique pronto, e aí você já sabe, alguma coisa está vindo e eu preciso estar em ordem, eu preciso estar firme na fé, eu preciso estar forte na fé, tá? Tem um texto, Amós 3:7, que fala que Deus não vai fazer nada sem falar para os profetas. Então, se vem algum tipo de desafio na sua vida pessoal, ou algum tipo de desafio na sua igreja, ou desafio na sua comunidade, no seu país, o que for, Deus vai falar com algum profeta, ou com mais de um profeta. Por que o profeta? Porque são as pessoas que se dedicam a ouvir o que Deus está falando. Tem esse dom, aprenderam a ouvir e ficam o tempo todo ouvindo, ok? Então, Deus não faz nada sem falar, sem nos preparar, tá? Jesus fala, no mundo tereis aflições. Sim, vamos ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembra que a gente leu em João? Tá?
Então, é uma promessa. Promessa de Deus se cumpre, não é promessa de homem. Promessa de Deus vai acontecer. O que que é? Deus está falando. Vocês fiquem firmes, eu estou cuidando de vocês, e na hora que vier uma provação, eu estou com vocês e vocês vão conseguir ir até o fim sem problema. Tá bom? Deus vai falar, mesmo para as pessoas que são poucas, mas as pessoas que são escolhidas para serem mártires, essas pessoas sabem. No caso de Paulo, ele sabia, Deus havia revelado para ele que ele ia ser um mártir, que ele ia ser executado, né? E diz que o soldado romano que foi executar, né, a pena de morte em Paulo, pediu perdão para Paulo, porque ele ia executar Paulo, né? Então, assim, existem algumas pessoas que vão a essas últimas consequências, e essas pessoas têm coroas especiais, tem coisas especiais que vão acontecer para a eternidade deles, né? Não são todas as pessoas que têm que ser mártires, tá bom? Tá? Bom, eu vou então abrir o nosso microfone para ver quantas dúvidas estão surgindo por aí, porque o assunto é bem intenso, né?